Bem, pessoal, estou aqui com a Fabi. A Fabi tem acompanhado a live, a gente falando sobre medos, e um dia ela relatou uma situação muito interessante a respeito de uma coisa que é muito comum, né? Ela viveu uma experiência, ela vai contar isso, e a consequência, né, é muito comum para todos nós ter algum tipo de trauma com dentista, com anestesia, né? Então, a Fabi trabalha com confeitaria. E há quanto tempo, Fabi? 8 anos. Com a confeitaria, 8 anos. 8 anos. Mas ela teve que criar uma situação, criar um recurso, melhor dizendo, mental para lidar com um tipo de medo. Só que aí ela desenvolveu um outro tipo de medo. Mas é muito interessante o caso da Fabi, o como nós temos capacidade potencial para lidar com os medos, né? E então vou deixar a Fabi falar como é que foi essa situação dela. Qual é o teu tipo de medo? Então, na verdade, assim, eu nunca tive esse medo, né? Até então eu não tinha esse medo. Mas qual medo? Que é o medo de tomar anestesia, né? Anestesia porque no dentária. Dentista. Porque na verdade, assim, eu não tenho medo de sentir dor tomando anestesia, não é nada disso. Eu tenho medo de ter alguma reação mais grave por causa da anestesia, devido a uma fala de um cardiologista que eu passei uma determinada fase da minha vida, e que, assim, eu fiz os exames de rotina, né? E aí, um dos exames detectou que eu tinha prolapso de válvula mitral. Com quantos anos isso? Eu tinha 16 anos. 16 anos. E aí, ele falou pra mim, assim, foi a fala crucial dele, né? Ele falou assim, você não precisa tomar medicação, você é um problema que não envolve tratamento e tal, mas se você for ao dentista, você não pode tomar anestesia sem antes vir aqui falar comigo, porque você pode ter uma reação alérgica à anestesia e pode causar um problema mais grave, até mesmo a morte. Ou seja, não era um problema que te dava risco de morte? Não, nenhum. Mas ele veio com essa questão da anestesia. Então ali criou um bloqueio eterno. E né? você nova, com 16 anos. E eu só estava cansada de tomar anestesia. Né? Eu até gostava, né? Porque ele toma anestesia, fica com a boca dormente, eu gostava daquilo. Aí eu passei a tomar pavor daquilo. Eu falei, não, nunca mais. Aí o que acontece? Mas a gente precisa fazer tratamento. Uhum. E geralmente as pessoas chegam e dizem, me dá uma anestesia. E eu já falo, não pode sumir com a anestesia de perto de mim, entendeu? Então, eu não uso anestesia para quase nada. E quando é algum tratamento assim que não tem como fazer sem anestesia, aí é um processo assim que eu fujo, né? Que eu vou protelando. E aí vai piorando vai piorando a situação. Ou eu vou, mas assim, eu passo mal na cadeira do dentista só de imaginar o problema que vai... Que, assim, e geralmente não acontece nada. Né? Porque eu já tomei anestesia depois disso, mas assim, só que eu sofro demais, né? O processo de ansiedade. Eu entro num processo de ansiedade tão grande que às vezes o dentista precisa parar ali e falar, não, calma, vamos marcar de novo. Vamos remarcar, porque não tem como te atender do jeito que você está. Entendi. Ou seja, você não ficou com medo de anestesia. Não, eu não tenho medo da anestesia. Só que, ao contrário da maioria das pessoas... Eita! Dinei, traz o guarda-chuva. Então, ao contrário da maioria das pessoas que tem medo da dor que a anestesia vai gerar, você não tem medo da dor. Não. Mas aí como é que você faz, por exemplo, para ir ao dentista e fazer um procedimento, uma cárie, uma coisa assim, sem anestesia? Totalmente sem anestesia. Você pede para não tomar anestesia. Eu já falo. Até os dentistas ficam incomodados, né? Porque eles sabem que dói. E ele fala, não é possível. Aí o meu dentista até brinca, né? Que ele fala assim, eu vou te dar um dormonide, vou te distrair, vou te dar um dormonide, que aí eu vou poder te dar anestesia. Mas eu não consigo. Eu falo, não, pode vir que eu não sinto dor. E assim, eu tenho tanto medo, né, de ter uma reação com a anestesia que eu não sinto dor. Ele Ou seja, faz o tratamento todo sem anestesia. Você conseguiu desenvolver um bloqueio para dor no momento que você está no dentista, para evitar de tomar anestesia, porque você tem medo de tomar anestesia, porque acha que vai morrer. E o negócio é tão real que não sai nem uma lágrima do meu olho, não. Ou seja, não eu não sinto a dor mesmo. Você bloqueia a dor mesmo. Então, isso é que é interessante. Olha o recurso
que a Fabi usou, né? E isso todos nós podemos fazer, acessar, isso é real, né? Isso está provado cientificamente, várias pessoas sabem fazer isso e pode ser desenvolvido. No teu caso, parece que você fez de uma forma empírica, de uma forma natural, ou seja, você não aprendeu uma técnica para fazer. Só que o interessante é que se você conseguiu fazer isso para se proteger de um outro medo maior, então é possível fazer isso para várias outras coisas. Sim. Então você pode também usar esse recurso para trabalhar o medo que você tem, que aí é outro medo. E isso é um outro assunto que a gente vai lidar contigo para te ajudar a usar esse mesmo recurso para lidar com outro tipo de medo. Que, ao que parece, é o medo de morrer. Ou seja, com certeza. Mas claro, todo mundo tem medo de morrer, né? É. Tem aquela história que diz assim, todo mundo quer ir para o céu, mas quem quer morrer? Ninguém. Então todos nós temos medo da morte, mas medo no sentido, ninguém quer morrer. Mas parece que aquela fala do teu médico, cardiologista, num período da tua vida, ela entrou com tanta força que virou uma verdade absoluta. É como se fosse uma sentença, né? Pra mim ficou como se eu vou tomar anestesia, eu vou morrer, entendeu? Virou mesmo como se fosse uma sentença. E isso é uma coisa assim que eu quero superar, porque dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho lidar com esse medo, porque gera uma adrenalina muito grande, né? Uma ansiedade, um sofrimento muito grande. Eu falei, eu vejo todo mundo com naturalidade, vai ao dentista, ainda que tenha medo, mas vai, toma anestesia e sai de lá. E isso para mim é um sofrimento muito grande. Né? Então é uma coisa que eu quero superar. Ou seja, é um medo limitante. Sim.